Então, passou pelo Corinthians e o São Paulo enfrenta o Botafogo. O Botafogo, pneuzão arreado, não tem mais nada a fazer no campeonato, mas o São Paulo também cheio de desfalques e com todas as questões fora de campo. Tô certo, Arnaldo? Sim, vai ser um São Paulo bem diferente. Ontem a gente deu uma passada aí nas ausências. São várias ausências, duas fundamentais por suspensão, Bobadilla e Luciano, e possivelmente algumas novidades, né? Você tem ali, o Marcinho falou da possibilidade de estreia do Andreas, o São Paulo tem 3 possibilidades de estreia. A provável formação inicial teria o Rafael Tolói, seria o primeiro jogo dele pelo São Paulo depois da volta. E o Mailton e o Rigoni devem ficar no banco. O problema do São Paulo, sobretudo, contra o Botafogo, cada semana um setor mais problemático. Contra o Botafogo é do meio para frente. Porque o Bobadilla está suspenso, o Marcos Antônio está voltando de lesão, não vai começar. E na parte ofensiva, já sem o André Silva, ainda não tem o Luciano. Então, a grande dúvida é quem vai jogar no ataque, né? Se o Crespo vai dar uma chance para o Dineno começar, se ele vai jogar sem centroavante, vai jogar com o Rigoni de início, por exemplo. Então, essa é uma dúvida grande para o time que está com um olho também, evidentemente, em Quito, né? Então, alguns jogadores estão voltando de lesão, como o Arboleda e o Marcos Antônio, não iniciam o jogo e vão se preparar para na quinta-feira que vem, possivelmente estarem de volta no que seria mais próximo do time titular do São Paulo contra a LDU pela Libertadores. Tem um zum rolando aí de Ferreirinha no Besiktas. Não. Mas assim, eu sei, tudo bem, pode não ser nada, mas se tiver, o São Paulo vende, né? Eu acho que não agora, viu, Tironi? Só se for uma proposta muito boa. Porque agora você tem... qual tem sido o critério? Você vende quem não é titular do seu time, né? A preço de banana. Agora já acabou esse... Então, se você não tem... Você vendeu o Henrique do Carmo, vendeu o Ferreirão. Você tá com todos os centroavantes machucados e o Ferreirinha tá jogando como titular do ataque. Eu acho que em condições normais, uma boa proposta pelo Ferreirinha seria aceita por qualquer clube. O problema é que agora não são condições normais. São Paulo não tem muito jogador de ataque, né? Então eu acho que isso aí, assim, sai no jornal turco, a janela turca ela fecha depois das outras europeias. Fecha hoje à noite. Se estourar, vai estourar hoje a notícia. Assim como a grega, né? Que também fecha depois. E depois só fica do Catar aberto, se não estou enganado. Então, seria que ser para hoje, né? México fecha hoje também. México também. México, exatamente. Boa, Betânia. Paulo Assis, cadê a foto do bolão? Não achei o vídeo de ontem. Putz, a gente não tem a foto, o Paulo Assis, lamentavelmente. E o Cristiano Felipe fala, o futebol está muito Nutella. Agora é essa conversa fiada de pontos perdidos. Parece ser mais importante que os pontos ganhos, diz aqui o Cristiano Felipe. Com essa, a gente vai para as considerações finais. Considerações finais, Massa. Não é mais importante, só é bom a gente acentuar as diferenças. Por isso que a gente fala, o Flamengo é o super líder do Campeonato Brasileiro. Boa tarde, satisfações. Arnaldo Ribeiro, suas considerações finais. Olha, graças a Deus está voltando o Campeonato Brasileiro de Futebol. Imagina que coisa maravilhosa. Brasileirão de sábado a segunda, depois você tem Libertadores de terça a quinta. Ai, que respiro maravilhoso. E só tem jogo bom no Brasileirão nesse fim de semana. Coisa maravilhosa. Aliás, faltou uma coisa. Ô, YouTube, vamos acordar aí, robozinho. Tá difícil, hein, cara? O negócio tá ruim. Vamos melhorar aí, tá? O quê? Obrigado. YouTube, tá entregando pouco, tá devagar, né? A legislando em causa própria, Massa? Que isso? Não. O de vocês tá voando, o meu tá ruim. Fiz um esforço de reportagem aqui, mandei aí, ó. Eu achei. Aê, Vessa, boa, garoto. Mandou bolão.
Espera aí, então vamos mostrar para finalizar. Grande Vessa. Vê se vocês conseguem ver aí. Dá para Vamos ver? ver. Deixa eu ver. Dá, bom. Aí, ó. Tá aí, ó. Esforço de reportagem do Vessa, tá aí o bolão de ontem. Fotografem. Vamos Pausa lá. de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Na nossa pauta, que eu acho que é legal e a gente precisa pontuar algumas coisas, né? Que é o seguinte: sem o Luciano, o Crespo tem problemas para o ataque contra o Botafogo, né? Tem aqui algumas opções do ataque que nossa querida produção colocou aqui na tela pra gente, né? Entender também quais seriam as opções do Hernan Crespo para o ataque do São Paulo, né? São 5 jogadores para 2 vagas. Então, sem o Luciano, sem André, Caleri e Rian Francisco, temos Rigoni, que será apresentado hoje e já bidou, pelo que eu sei, Ferreirinha, Luca, Dineno e Tapia. Vanessa Dias, com quem você iria? Qual seria essa dupla de ataque? Caramba, não, Léo. A gente tem aí, tipo, o Luciano, que está suspenso, né? Então a gente não conta com o Luciano, não temos o Lucas, que passou por artroscopia, mas também não vinha jogando muito, né? Entrou em alguns segundos tempos ali nesses últimos jogos, e essas são as nossas opções, até porque não temos mais Henrique Carmo, que foi vendido. Assim, olhando de maneira geral, acho que o Ferreirinha deve ser titular, eu acredito, e alguém para formar a dupla de ataque com ele. Eu acho que essa vai ser a opção do Crespo, né? E temos o Rigoni, que eu não, assim, a gente fica meio que na dúvida como que vai ser agora realmente a condição física do Rigoni, como que ele vai ir para os jogos realmente, qual é a intenção do Crespo com ele, como que o Crespo vai utilizá-lo, e eu acho que esse jogo contra o Botafogo talvez possa nos mostrar. E acho que talvez, se ele realmente colocar o Rigoni como titular, a gente vai ter realmente ainda mais ideia ainda, né? O Luca, acredito que não vai ser o titular, então acho que a vaga realmente vai ficar entre esses 3 aqui do canto, a outra vaga, porque eu acho que uma já é do Ferreirinha, e a outra vai ficar entre Dineno e o Tapia. Eu acho que, assim, o Crespo, ele tem mais confiança no Tapia, pelo menos porque ele tem mostrando ao longo dos jogos, ao colocar o Tapia para atuar, né, em mais ocasiões. E temos o Rigoni, que é a nossa incógnita, que, aliás, vai ser apresentado daqui a pouco, né, daqui mais ou menos uma hora vai ter a coletiva de apresentação do Rigoni, e acho que nós estamos muito na curiosidade em saber como que o Crespo vai utilizá-lo, qual que é a intenção dele, é um pedido do treinador, e aquilo que eu falei desde que foi anunciado o Rigoni, Léo, o Rigoni, ele divide muitas opiniões na torcida do São Paulo. Ele tem todo esse lance da nostalgia, ele chegou num bom momento no São Paulo, foi logo depois do título do Campeonato Paulista, um dia depois do título do Campeonato Paulista de 2021, chegou com o Crespo, foi muito bem naqueles primeiros jogos, ele foi o destaque do São Paulo naqueles jogos. No entanto, ele acabou, caiu o desempenho dele, acabou não rendendo o que estava rendendo nas primeiras partidas, logo já com o Crespo. Aí, com a chegada do Rogério Ceni, acabou perdendo ainda mais espaço, não conseguiu render mais, então, e acabou indo embora do São Paulo. Mas ficou aquele sentimento realmente de nostalgia, sempre o nome dele surgia nas janelas de transferência, ele acabou jogando lá no Austin, essa coisa toda, e acabou não tendo bons desempenhos também depois do São Paulo, né? Só que o que tem um ponto positivo nessa contratação dele, que eu vejo como um ponto positivo pra gente dar um voto de confiança, é o lance do Crespo ter pedido, porque eu sou sempre muito defensora dos pedidos de reforços do técnico, principalmente um técnico que vem fazendo um bom trabalho e um técnico que a gente confia, que é o Hernan Crespo. Então, acho que eu vou dar meu voto de confiança pro Crespo nesse pedido dele, do Rigoni, para que ele possa utilizá-lo da melhor maneira. Então, acho que talvez ele possa realmente utilizar o Rigoni, né, como titular. Eu acho que pode ser, sim, uma escolha do Crespo. Agora, tirando a possibilidade do Rigoni, vamos deixar que ele vai colocar o Rigoni de uma segunda opção, que, enfim. Aí eu acho que ele vai de Tapia. Eu acho que ele vai acabar colocando o Tapia. Eu, sinceramente, eu acho que eu iria de Ferreirinha e de Dineno. Porque eu acho que a gente precisa de ver mais do futebol do Dineno. O que a gente viu até agora não convenceu a torcida do São Paulo. Realmente ele vem com certa desconfiança até agora. A torcida do São Paulo, pelo que viu até agora, não gostou, eu falo por mim também. Mas eu acho que eu iria de Ferreirinha e Dineno, mas pelo lance de característica dos jogadores mesmo. Ferreirinha, o lance mais de correria, que vai quebrar algumas linhas, e o Dineno pra gente dar mais uma oportunidade para ele. Eu acho que assim, Léo, o Crespo, não acredito que ele vai com um time, lógico, totalmente reserva, não,
Talvez eu acho que ele pode fazer algumas mesclas ali, até porque a gente tem muitos desfalques para esse jogo contra o Botafogo. Tanto os desfalques por lesões, como também desfalques importantes por suspensão, que é o Luciano e o Bobadilha, que são jogadores que vêm sendo titulares com o Crespo. Então, mudanças vão acontecer de qualquer forma. Então, a gente pode se preparar realmente, acho que um time, não diria alternativo, mas um time com mudanças, né? Que são mudanças inevitáveis. Mas eu acho que assim, o torcedor do São Paulo tá um pouco ansioso para ver como que vai ser tudo isso, né? Como vão ser essas mudanças do Crespo, qual vai ser a postura do time, depois de tanto tempo aí, né? 2 semanas, 6 jogos, a gente espera que o time volte ainda melhor, porque o time vinha bem, né, Léo? Apesar do jogo contra o Cruzeiro a gente ter sido derrotado, a torcida saiu com um sentimento de, poderíamos ter vencido, e um time que briga lá nas cabeças do campeonato. Então eu acho que assim, o São Paulo vem em crescente, vem numa evolução, e a gente espera que contra o Botafogo em casa, a gente consiga um bom resultado. Exatamente, Ivan, exatamente. A gente está até vendo essas questões, né, dupla de ataque, porque o São Paulo vem sofrendo muito com as lesões. Na característica, eu vi muita gente falando, Ferreirinha e Luca, a gente tem que entender a zaga do Botafogo, é uma zaga muito pesada, muito forte, né, com o Alexander Barbosa e com o Caio Pantaleão. São 2 zagueiros altos, fortes, e se você coloca numa linha com 2 atacantes e 3 zagueiros, 2 atacantes rápidos, mais soltos, você tem dificuldade de reter a bola naquele espaço. Então você precisa de um cara com porte físico, né? Dos 5, pelo menos, Tapia ou Rigoni tem que entrar. No caso, o Tapia e Rigoni, desculpa, não. Tapia e Dineno. No caso, o Dineno tem mais característica de pivô, aquele cara que vai segurar mais a bola, que vai jogar de costas, como o Caleri faz, do que os outros 4 jogadores. O Tapia também pode fazer essa função, embora não seja a sua característica ideal. A gente tem que entender que a fase do Dineno não tá legal, não tá bacana. Teve poucas oportunidades, as oportunidades que teve, para mim, mostrou que não é jogador do São Paulo, né? Temos que dar tempo ao tempo, ele jogou acho que 3 partidas até agora, mas muito mal, principalmente na partida contra o Sport, errou tudo que ele tentou fazer, ele errou. E a oportunidade que ele teve, que ele poderia conduzir um pouco mais, ele chuta ainda lá do meio da rua e facilita para o goleiro do Sport. Mas é o que temos para hoje, gente. É o que temos para hoje, não temos outra possibilidade, né? Por isso que surgiu o nome de Aboubakar, né? A questão do Marcos Leonardo, que eu nem quero mais falar, porque para mim já até encheu os pacovar essa situação do Marcos Leonardo. Mas, enfim, analisando todo o contexto, a minha opinião é que a gente tem que entrar com uma característica assim. Um jogador que talvez poderia fazer essa função, né, de falso 9, que também tem força física para disputar com os zagueiros, embora não tenha essa característica, é o Luciano. Só que o Luciano, lembrando, não jogará hoje porque está suspenso. Não jogará nessa rodada, melhor dizendo, porque está suspenso, né, tomou 3º cartão e não enfrentará o Botafogo. E a gente não tem essa característica no ser o Dineno, né? Eu vi gente falando do Paulinho, da base, mas, gente, não dá. O menino tá no sub-17, sub-20, assim, para um jogo dessa magnitude, é impossível. Então, é a minha opinião, eu acho que tem que entrar com o Dineno, mais uma oportunidade para o Dineno calar a boca de todo mundo e mostrar que ele pode jogar no São Paulo, e a gente espera isso, porque é o que temos para hoje. Para mim, sinceramente, não traria nenhum outro nome que não fosse um nome que viesse resolver, como foi a questão do Marcos Leonardo, porque a gente já sabe que fim que deu. Uma possibilidade também, Ivan, e aí eu queria bater no ponto aqui, até pedir a opinião da galera, seria mudar o esquema. Assim como ele fez no jogo contra o Sport, seria jogar com uma linha de 3 homens na frente, não 2. E aí você tira um zagueiro e coloca um atacante. E aí, nesse caso, você pode jogar com Dineno, Rigoni e Tapia, você pode jogar com Rigoni, mais de falso 9, Ferreirinha e Luca, e aí você pode, né, ver aí o que tem um leque de opções. Você acredita que essa é uma opção alternativa interessante para o Crespo, pensando nesse jogo, de repente mudar um pouco a linha de 3? Eu acho, pensando com a cabeça do Crespo, que isso é bem provável de acontecer, mas é uma situação que o São Paulo não tem muito controle, né? Eu acho que faz sentido sim, Léo, pensar nessa possibilidade, até porque, assim, eu acho que o Crespo vai querer testar o Rigoni, porque o Rigoni, querendo ou não, a gente pensando na temporada e tudo mais, ele foi uma contratação também para Libertadores, né, Léo, porque a gente ficou muito focado no Marcos Leonardo, e com razão, porque seria um reforço que mudaria o time de São Paulo realmente, o patamar do futebol de São Paulo, seria uma contratação que a gente falou até aqui, né,
voltaria também os olhos para o futebol brasileiro de uma maneira, né? Então, até porque ele usaria o São Paulo de vitrine. Então, só que eu acredito que o Rigoni também veio com essa intenção. Até porque, quando ele estava na Libertadores com o Crespo, tirando a eliminação para o Palmeiras 2021, ele foi muito bem contra o Racing, né? Ele foi um dos destaques aí contra o Racing, ele e o Marquinhos. Então, eu acho que, assim, eu acredito que o Crespo vai querer testá-lo, assim, por um bom tempo contra o Botafogo, porque, assim, é um jogo que nós temos. Olha, o São Paulo enfrenta o Botafogo no fim de semana, mas notícia mesmo do São Paulo foi no meio da semana, né? Porque o São Paulo vendeu mais um jovem da base. E aí Quem foi agora? O Henrique do Caminho. Aí teve gente que me entendeu mal. O Henrique? Que é uma graça de jogador. Tava pintando bem esse menino. Mas também tem que vender, porque eu falei o seguinte, eu falei outro dia. Falei, ou é joia ou você vende por barato. Então aí é bijuteria. Sim. E aí me entenderam mal, falando que eu tava xingando os caras de bijuteria da base. Não, tô reclamando que vendeu barato. Vendeu barato. Mas é isso, aí o Júlio Casares, que começou a ver nas redes sociais a hashtag Fora Casares ganhar corpo, e ganhou mesmo. E aí teve que correr para se explicar. Não, veja bem, data vênia, não sei o quê. Se explicando, né, Arnaldo? Olha, hashtag Fora Casares encabeçar os assuntos mais comentados nessa semana no Brasil, olha, foi um feito, hein, meu? Ele estava disputando ali com pesos pesados. E agora tá todo mundo contra ele, né, Tironi? Antes era o técnico que não gostava da base. E, na verdade, caiu a máscara, né? Saiu o Zubeldia, entrou o Crespo. E o plano de liquidação da base, que vem desde janeiro, para tapar os buracos do orçamento, tem sido cumprido à risca. O moleque, qualquer um se destaca, tem uma proposta e é vendido para tapar os buracos dos departamentos, do orçamento que não consegue ser cumprido. E o torcedor do São Paulo, acho que viveu entre a última partida do time e essa próxima Botafogo esse inferno extracampo. Não consegue contratar jogador, vende outro e, na verdade, o que se avizinha agora é uma semana muito complicada. Porque o São Paulo está sim na Libertadores. Não está só o Flamengo, não está só o Palmeiras. O São Paulo também está na Libertadores. E o São Paulo vai jogar contra a LDU na quinta e antes tem o Botafogo pelo Brasileiro. E o São Paulo no campo não está mal. Não está jogando mal. Só que a cada rodada perde ou o jogador machucado ou vendido. Então tem essa... Agora o Crespo tem a possibilidade de contar com 3 reforços, né, que foram apresentados nessa semana. O Rafael Tolói, o Mailton e o Rigoni. Meu Deus. E tentar recuperar alguns jogadores que estavam no departamento médico, como o Arboleda, o Marcos Antônio, para ter um time forte em Quito, né? Contra o Botafogo, não vai ter um time forte. Além de tudo, tem jogadores suspensos fundamentais, como o Luciano e o Bobadilha. Mas agora a grande incógnita que fica para mim é que se essa movimentação rede social, Fora Casares, essa insatisfação, essa ira da torcida, ela vai se refletir em ausência no estádio, sabe, Tironi? Porque a sensação é que a torcida do São Paulo deu um basta, cansou de ser sacaneada. E acho que o projeto, o plano, a ideia do presidente do São Paulo em aprovar aquela parceria nebulosa de venda de 30% da base a um fundo e investidores internacionais e tudo mais, vai ter uma certa dificuldade para ser aprovada. Ele era o presidente sem oposição, agora já não é bem assim, né? Ele agora, que Arnaldo, gosta tanto de medir a sua popularidade pelas redes sociais, anda em baixa. Arnaldo, mas não é o mesmo caso do Corinthians, quer dizer, não tem muito jeito, tudo bem, não pode vender mal, mas infelizmente tem que vender. O jogador da base, sim, se fosse um negócio planejado e avisado. Juca, eu concluo em setembro que o orçamento do São Paulo estabelecido para 2025, o tal do FIDIC, né, orquestrado pelo FIDIC,
para amortizar as dívidas, diminuir os gastos, ele não só não foi cumprido, como ele não foi bem dimensionado. Talvez fosse impossível o São Paulo ter a redução no futebol de um ano para o outro de 200 milhões de reais, por exemplo, sendo que ele não pode rasgar contratos. E quando você estabelece orçamento e a primeira medida é contratar o Oscar, você já está se distanciando da meta. Assim. Aí, no quadro, os jogadores vendidos... E se você tivesse, Juca, olha, em 2025 nós vamos ter que sacrificar uma geração, vender jogadores em profusão para fechar as contas. Mas isso não foi anunciado, né? Pelo contrário, o que foi anunciado era o Made in Cotia, o campeão da Copa São Paulo e tudo mais. E enquanto tinha o Zubeldia, que era o sofá na sala, que parecia ser o cara não gostar da base, estava bonitão pro Casares. Mas não tem mais Zubeldia. Então, quem não gosta da base, entre aspas, ou quem tem que vender como bijuteria, é o presidente do São Paulo, não é o técnico do São Paulo. E aquele valor ali, agora saiu o quadro. Eu só vou pedir para voltar rapidinho o quadro. O valor total, 227 milhões, sabe, Juca? Esse valor total aí, 227 milhões num ano vendendo a preço de banana, e o presidente do São Paulo não gosta dessa expressão, mas é preço de banana. Se o aporte desse fundo da base, o aporte inicial é 250 milhões e você vende 227 com a corda no pescoço sem parceiro, para que você precisa de um parceiro que vai aportar o mesmo valor que você vendeu o ano passado? Claro, não. Essa aí é a pergunta Como de 200 milhões. Lembra do saudoso Dalmo Pessoa no Mesa Redonda da TV Gazeta? Claro, foi vereador. Quando ele relativizava o acordo Palmeiras e Parmalat, ele falava assim, com todo aquele fervor: é dinheiro de pinga. Esse dinheiro do fundo inicial, esse aporte inicial para parceria na base dos 30%, é dinheiro de pinga. E isso vai ficar evidente, já está nos corredores do Morumbi, essa conta que faz com que o Casares tenha dificuldade de aprovar o seu projeto, a não ser que as condições melhorem muito, porque com esse dinheiro de pinga eu não vendo 30% nem da minha bijuteria. Fala, Tajão. Eu tô achando que o Arnaldo não fez 54 anos, não. Ele lembrando do Dalmo Pessoa. Lembrou do dinheiro Pessoa, de pinga. Deve estar beirando os 70. É de longe. Deve estar beirando os 70. Eu fico pensando, 35. Arnaldo, a gente sabe que a pressão foi o suficiente para fazer o Casares falar. Isso já é uma pressão de qualquer jeito. Pressão de rede social, o Casares nunca dá entrevista. Deu pelo menos 2 entrevistas. Agora, o meu ponto é até que ponto vai chegar essa pressão de fora para o conselho pensar em mudar. Eu acho que o não deve ter crescido. Mas o Casares ainda tem uma grande maioria do conselho, né? E a gente não vai imaginar um protesto na frente do CT, na frente da sede social do São Paulo, qualquer coisa do tipo, porque a organizada, quem é que se manifesta, quem é que organiza isso, está sentadinha lado a lado com o Casares, né? O líder da organizada que gosta de, também, assim como o presidente gosta de aparecer no Instagram, ele está muito amarrado com o Casares. Então a minha dúvida é até que ponto essa pressão de fora chega a ameaçar o projeto do Casares. O Casares não mudou o estatuto, não teve isso? Mudou, ele foi reeleito. Não, é um golpista militante. Peraí, Arnaldo, rapidinho, é só porque a gente precisa fazer o break na TV, mas a gente pode continuar trocando figurinha aqui durante continuando no YouTube. Então a gente já volta, break na TV. Diga lá, Arnaldo. Não, o Danilo, só para responder a questão do Danilo. Num clube de futebol existem algumas coisas sagradas, né? No São Paulo existem 2, pelo menos. O estádio, que foi construído com as próprias pernas, ou tijolos, ou doações. Médio, né? De base. Isso pega o terreno. O Oscar deu mais um passo importante para sua recuperação. Ele foi entregue à preparação física e agora, né? É a última etapa antes dele voltar a treinar com os demais jogadores.
Na última quinta-feira ele fez algumas atividades com bola e já foi entregue 100% para a preparação física. Como ele acabou, né, ficando de fora por um bom tempo, cuidando dessa contusão, ele precisa primeiro, né, melhorar fisicamente, voltar a estar fisicamente competitivo, e aí depois ele vai treinar com bola para ganhar ali ritmo de treinamento. Então é basicamente a penúltima etapa do Oscar antes do retorno dele aos gramados. A gente está indo aí para o finalzinho da primeira quinzena de setembro. Então a expectativa é de uma semana, 8 dias, 10 dias no máximo, que o Oscar fica com a preparação física, depois começa a treinar com o grupo e aí pode acabar retornando ao São Paulo. Existe uma pequena possibilidade dele estar em campo contra a LDU na segunda partida, mas acho difícil. Eu contaria com o Oscar já para o finalzinho de setembro, no mais tardar no início de outubro. Mas fato é que o Oscar se recuperou muito bem, ele está fora desde aquela partida contra o Corinthians, que o São Paulo acabou vencendo por 2-0, naquele lance ainda no primeiro tempo, né, onde ele acabou subindo, o José Martínez, que sequer tomou cartão amarelo, né, nem falta acabou sendo marcada, ele acabou caindo de mau jeito, acabou lesionando ali as 3 vértebras, então por conta disso ele tá fora desde então, mas agora está se recuperando e logo logo teremos o Oscar em campo e 100% para ajudar o técnico Hernan Crespo. Você ainda acredita que o Oscar pode ajudar o São Paulo nessa temporada? Eu quero muito saber a sua opinião aqui nos comentários. Antes da São Paulo, Rafael Tolói pode ser titular na partida contra o Botafogo. Informação dada primeiro lá pelo Marcelo Braga, que a gente confirma e vai explicar os pormenores dessa situação. Rafael Tolói, ele tem treinado bem, né, nesta semana, a gente já tinha conversado até com ele na apresentação dele na última terça-feira, né, na terça-feira, que a gente falou, ele falou que ele estava bem fisicamente, que ele estava treinando lá em Goiânia e que depois deu seguimento no Super CT e de que agora ele já estaria em condições de atuar. E aí, o Rafael Tolói, ele tem boas possibilidades de ser titular contra o Botafogo, por quê? Com o Tolói, o São Paulo hoje tem 5 zagueiros mais experientes, a expectativa é do Alan Franco ser o titular nessa partida, e aí tem já as dúvidas. O Ferrarese, ele atuou nas 2 partidas com a sua seleção na data FIFA, então a expectativa seria dele ser poupado para esse confronto e voltar na partida contra a LDU. O Arboleda, ele ainda é dúvida para começar o jogo. A ideia seria dar minutos ao Arboleda, mas ainda não dá para saber se ele vai ser titular ou não. E aí, alinhado a isso, tem o Sabino, mas o Sabino ele só pode atuar pela esquerda. E o Crespo ele vai usar essa partida contra o Botafogo como um laboratório já para o confronto contra a LDU. Então a expectativa seria de Alan Franco ficar pela esquerda, porque no time ideal, nos zagueiros ideais que o Crespo pensa hoje, o Alan Franco é o zagueiro da esquerda. E aí ficaria Arboleda e Tolói, ou Tolói e o Ferrarese, caso o Hernan Crespo opte mesmo assim por ir pelo Ferrarese. Então o Tolói é dúvida para essa partida para começar jogando. O único, basicamente, que a gente pode cravar como titular é o Alan Franco. Dos demais, mesmo com condições, existem todos esses pormenores aí para o Hernan Crespo tentar desvendar para a partida contra o Botafogo. Qual seria o seu trio de zaga para essa partida contra o Botafogo, colocando todas essas situações que a gente trouxe? Eu quero muito saber a sua opinião aqui. O São Paulo tem um grande desafio pela frente, pois receberá a forte equipe do Botafogo no estádio do Morumbis, como já foi mencionado neste vídeo. O duelo é válido pela 23ª rodada do Brasileirão. A diretoria espera receber cerca de 50 mil torcedores pagantes em seu estádio para acompanhar este super confronto. O tricolor vinha em um ritmo bom, mas acabou sendo derrotado pelo Cruzeiro fora de casa antes da pausa para a data FIFA, apesar de ter apresentado um bom futebol. Por outro lado, a equipe do Botafogo vem de 2 vitórias consecutivas no Brasileirão, mas também vem da eliminação na Copa do Brasil diante do Vasco. Com um longo tempo de preparação para este duelo, Crespo poderá contar com novos reforços para este jogo. Rigoni, Rafael Tolói e Mailton já estão à disposição do treinador. O time deve ser escalado da seguinte forma: Rafael Tolói, Arboleda, Ferraresi, Cédric Soares, Bobadilla, Marcos Antônio, Rodriguinho e Enzo Dias, Luciano e Gonzalo Tapia. E aí, torcedor? Você acha que o São Paulo vai conseguir ganhar 3 pontos nessa rodada com uma vitória em cima do Fogão? Deixe a sua opinião nos comentários.